Tá no ar, tá valendo. Nada se cria, tudo se copia ou se rouba, né? A gente vai ver isso aqui hoje. Citando Chacrinha, na abertura desse podcast, estamos de volta com o 8º episódio da série Playbook. Eu sou o Nélio Xavier e hoje aqui comigo estão os seguintes artistas. Ela é artista de verdade, né? Do tipo que tem DRT, que faz filme, que vai pra Cannes, né, Gustavo? A atriz, diretora, roteirista, professora, o turbilhão criativo desse podcast, Gabriela Magnani, tá com a gente hoje. Seja bem-vinda, Gabi. Oi, pessoal, boa noite. Cara, esse é um tema que eu gosto muito. Eu acho que eu falo isso em toda mesa, né? Mas esse é um livro muito, muito bom. Quem não leu tem que ler. Obrigatório. Ah, mas você foi embaixadora desse livro aqui nos bastidores, viu? De fato. E ele, para completar, ele dá vida às marcas com identidades visuais fantásticas. O ilustrador, autor e designer, o sensível Michael Moore, o artista por trás das capas desse podcast, tá de volta aqui na mesa de hoje. Seja bem-vindo, Michael. Valeu. Cara, vai ser muito bom falar desse livro, que eu acho que todo mundo que é artista ou ilustrador rouba bastante, né? A gente gosta, uma coisa que a gente faz é roubar muito para poder nascer umas capas. Então eu fico feliz pelo convite. Vamos nessa. Legal, vamos dissecar o processo criativo de criação das capas desse podcast aqui hoje também. Para fechar essa mesa, você já está vendo, se está no Spotify, se está no YouTube. Se não, pega um pouco de Meyer, mistura com o Analytics e adicione uma pitada de Sevirologia. O resultado? O resultado será este homem, o comendador com alma de artista. Gustavo Esteves está na mesa de hoje. Que isso, na moral. Muita honra. Eu fico aqui, eu só participo do Insider para poder o Nélio me encher a bola toda vez que apresenta. Aí depois disso aqui eu vou embora, gente. Vocês nem sabem. Eu mando áudio depois do WhatsApp e ele bota aqui no podcast. Obrigado pela moral. Uma honra estar aqui. Esse livro que a gente vai debater hoje, pô, eu gostei tanto que comprei todos do autor, do Austin Kleon, e é um livro que, inclusive, eu recomendo para todo mundo, porque muita gente já talvez fizesse isso sem ter um entendimento aqui. Exato. Gustavo e Michael mostraram os 3 livros do autor aqui, encheram o bolso do Austin Kleon com os direitos aí de compra do livro, com certeza. E você já mas viu? o mais louco é que eu fui comprar... Eu ia comprar o Roubo como Artista, aí eu vi que tinha um segundo. Aí eu falei, vou comprar o segundo também. Aí no link apareceu um terceiro, eu falei, nossa. Claro. Espero que não tenha escrito mais nada. Eu comprei assim na Amazon. Comprei o kit Austin Kleon. Falei, obrigado, Amazon. Fudendo a minha vida desde então. Pois é. Você já viu a capa desse episódio feita por este homem que está aqui também, Michael Moore, então você já sabe que o papo de hoje é sobre criatividade. Agora, a ideia não é a gente cagar a regra como ser criativo, mas sim abrir e discutir uma das obras mais lidas do mundo sobre o assunto. Roube como Artista, que é o título do livro da vez desse playbook, e o seu autor, Austin Kleon, como já disseram o nome aqui, tem o mérito de ter conseguido explicar de forma simples, nesse livro, o processo criativo. Mais do que criar, combinar pode ser a palavra-chave para trabalhar essa, que é uma das soft skills mais valorizadas do mercado, a criatividade. Gabriel, antes do BG, deixa essa mente livre, sobe um BG especialmente criativo para o programa de hoje. A expectativa tá alta, hein, para esse BG. Recado rápido antes de você entrar na pauta. Tá confuso? Tá chegando hoje no podcast? Como dizem por aí, todo episódio de podcast é o primeiro episódio de alguém. Pois é, seja bem-vindo, bem-vinda ao Insider. Para te ajudar a não ficar perdido, igual aquele meme do John Travolta confuso chegando no ambiente, nós criamos o episódio 0, que é o trailer, se você estiver no Spotify, um episódio de 3 a 5 minutos, é bem curtinho e ele dá todo o contexto de quem é o Insider, na verdade quem nós somos, sobre o que nós falamos, quem já passou por essa mesa, somos mais de 200 episódios, então gente pra caramba já passou por aqui.
Agora, se você já gostou da energia de cara na apresentação, já viu a gente no Spotify, então assina, caso é seguir no Spotify, né? Não é assina. Mas clica no botão de seguir para você não perder nada. Se tiver em outro app de podcast ou tiver no YouTube, se inscreve, assina o canal. E se você quiser conforto, Nelly, eu gosto de ouvir no conforto. Então eu vou te pedir para ativar o sininho. Por que conforto? Porque quando você ativa o sininho no Spotify ou no YouTube principalmente, você habilita o James. Quem é o James? O James é a notificação que vai chegar na tela do teu celular. Toda terça, 11 horas, o James vai pipocar lá em cima falando: atenção, senhor ouvinte, tem um novo episódio do Insider para você ouvir. Pois é, porque é natural a gente esquecer, a rotina engolir a gente, então ativa a notificação, o sininho, mais conhecido como James, e você será avisado toda terça, 11 horas, é uma notificação por semana, tá bom? Não é um monte de notificação, não. Uma só, juro que eu não vou encher teu celular de pop-up. Agora, se você tá pensando em Nélio, eu sou uma pessoa diferenciada. Você é diferenciado? Então avalia, dá 5 estrelas pra gente aí no Spotify, no Apple Podcasts, principalmente, porque é um baita sinal de confiança. E pra quem tá chegando hoje no podcast, é a melhor boas-vindas que nós podemos dar. É uma boa avaliação com 5 estrelas nos aplicativos de podcast. Agora sim, bora para essa pauta de hoje. Vamos lá. Pra gente começar esse papo, eu quero colocar essa para Gabriela Magnani. E aí, claro, né, todo mundo vai ser convidado a dar a sua participação para entender o principal legado do livro. Assim, o principal legado do livro para vocês sobre o que é ser criativo. Qual foi? Traz aí, Gabi. Principal legado do livro. Primeiro que o livro é todo muito especial. Eu nunca vi ninguém pegando esse livro sem ficar entretido ali folheando, porque ele é muito bonito visualmente e tem muitos insights legais. Acho que para mim o principal foi perceber que nenhuma ideia vem do zero, que a gente ter esse banco de histórias, banco de referências, até o aspecto visual dos projetos é tão importante. E, inclusive, depois desse livro eu comecei a pensar mais nesse lugar estético dos projetos, assim, o que eu imagino, por exemplo, num roteiro, o mood do roteiro, com imagens e referências visuais. Eu não fazia isso antes, e aí eu fui percebendo quanto essas referências são importantes, te ajudam a visualizar o que você quer. Esse foi o principal para mim. Legal, legal. Eu gostei também dessa... A gente vai chegar no ponto dos diferentes estímulos criativos para que você consiga conectar as coisas. Eu me identifiquei muito com essa parte. Acabou sendo o principal ponto que eu resgatei de você, por exemplo, fazer uma mudança, mudar de lugar, mudar de casa, fazer uma viagem diferente, sem a intenção de, farei isso para ser mais criativo. Mas aí, naturalmente, depois você vai vendo o efeito disso no que você faz. Maicon, completa aí. O que você trouxe de legado desse livro? Cara, depois de ler esse livro, foi que eu comecei a usar o termo farofabilidade. Farofabilidade. Olha aí, vai se juntar a sevirologia, as palavras mais ditas do Insider aqui. Cara, farofabilidade, eu sou muito fã de farofa. E farofa Sim. é a coisa mais fácil que existe de fazer, que é você pegar tudo que você tem, sua bagagem, sei lá, a bagagem que você tem na sua geladeira de restos, né? Jogar a farinha que você já tem, que é sua, e você criar algo novo. E quando eu li esse livro, eu lembro que eu tava muito travado na escrita. Aí, depois que você lê ele, é muito louco. Não sei se vocês, mas você lê ele com a mente, tipo, criatividade é uma coisa muito difícil. Porque você vê em um lugar, é um músculo que você precisa exercitar, aí você lê o livro e fala, beleza. Então, se eu pegar tudo que eu tenho de bagagem, colocar a minha farofa, a minha farinha, misturar aquilo, vai dar algo novo. Cara, foi isso que eu tirei do legado. Foi a ideia de que tudo que eu já vi, tudo que eu já experimentei e senti, eu posso pegar, colocando um pouco de mim e virar algo novo, sabe? Gostei do termo farofabilidade. Já anotei Patente um insight pendente. aqui. Anotei um insight aqui. E você, Guga? Para mim, é o ponto 2 que ele leva no livro e ponto 5. Ponto 2 ele fala sobre não espere até saber quem você é para começar. E o ponto 5 que ele fala sobre hobbies e projetos paralelos. Isso é importante, estava colando aqui, que está sublinhado aqui no meu livro. Porque esses 2 pontos para mim são muito importantes. Eu particularmente sempre falo que a gente tem que tentar ter hobbies na nossa vida que não tem nada a ver com o nosso trabalho.
E muitas vezes a gente acaba tentando conectar os nossos hobbies para também coisa do trabalho, né? O tempo todo. Parece que a galera tá numa pegada, ou melhor, para eu poder parecer mais jovem, vou falar igual o Diego Cidade, tá numa pega de parecer que tá alta performance o tempo todo. É assim A que galera tá jovens numa se comunicam pega. hoje em dia, já tô tá notado. aprendendo Tá com o numa Diego pega. Cidade. Aí ele fala, a galera tá anotei numa aqui. pega de alta performance, não sei o quê. Parece que tudo que você faz na vida tem que ter o fim de você trazer isso pro trabalho. Cara, um dos meus hobbies prediletos é ir pra praia, um dos meus segundos hobbies prediletos é jogar videogame. E eu não conecto porra nenhuma disso com o trabalho. Só que isso muitas vezes desperta, pra mim, criatividade. E aí, uma coisa que o rei Roberto Carlos uma vez Nossa. falou numa entrevista, pra você Tá ver. vendo? Farofa Ele falou habilidade, que pô. Caraca, meu, Ele- tu foi de você videogame vê, pra não. Roberto Carlos muito rápido. Pra tu ver. Porque tá maluco, o rei. Ele tem gravador espalhado pela casa dele inteira. Porque ele falou que ele não sabe quando a criatividade vai surgir. Mas quando surgir, ele aperta a REC onde ele estiver. É o que eu faço com o meu celular hoje em dia. Toda vez que me vem alguma ideia, eu anoto, brother. Foda-se, sacou? Tipo, eu deixo gravado no meu gravador aqui. Sem brincadeira nenhuma, eu tenho uma porrada de áudio anotado aqui no meu gravador. Ô, Gustavo, realmente você eu lanço volta? aqui. Senhora. Que horas Né? você volta pra reescutar seus áudios? Então, eu deixo ali. E aí, eu anoto o nome do áudio, eu anoto com o título ou a ideia que eu tive. E aí, em vários outros momentos, eu chamo isso de gaveta. Porque eu, particularmente, me considero uma pessoa super criativa. Só que essa criatividade demais, ela também faz com que você tropece, você enrole você mesmo nela. Porque não necessariamente toda coisa que eu tenho que é criativa, que eu acho legal, ela é para ser usada naquele momento para mim da minha vida, Sim. ou naquele momento do meu negócio, ou naquele momento do meu cotidiano. Só que eu não quero perder isso, então eu deixo anotado. E aí, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na vida mesmo, assim, tem que pensar na criatividade, eu resgato essa minha gaveta de ideias. E eu ouço de novo, eu vou levando os meus títulos ali de áudios, lembrando o que eu falei. Falo, porra, esse áudio aqui faz sentido, por exemplo, para esse momento agora, que eu estou tentando pensar nisso na minha vida pessoal ou nisso na minha vida profissional. E eu resgato ali o que eu chamo de gaveta de ideias. Um exemplo claro aqui, tá? Eu sou tão fã desse livro Roubo como Artista que eu escrevi, tentando ser muito baseado nesse livro Roubo como Artista, um livro chamado Não Seja um Chefe Babaca, com 12 pontos para você não ser um chefe babaca. E toda vez que eu tinha uma ideia sobre esses pontos, eu escrevia, eu botava um áudio no meu gravador e depois transcrevia esse áudio em texto no Word e deixava salvo lá. Esse livro, ele tá lá, muito tempo já. Tipo, preciso de um revisor, alguém para mexer. Só que olha o que acontece, né? Eu contratei uma empresa para me ajudar a terminar de escrever o meu livro sobre dados. E agora eu recebi a versão 1.7 revisada para eu ler ele todo de novo, e se aprovar, a gente ir até a editora para falar com a editora sobre isso. E olha só o que aconteceu. O cara que participou disso, ele não me entregou alguns prazos que haviam sido acordados. E aí ele se ofereceu para poder pegar essa minha ideia engavetada, que é a do livro Não Seja um Chefe Babaca, inspirado no Roubo como Artista, no formatinho, quadradinho, com imagem e tudo mais, para fazer em conjunto comigo isso, me ajudar como editor e tal. Tá engavetado. Chegou o momento agora de ter uma oportunidade de usar. Então, eu tento fazer um pouco disso, de unir meu hobby para ser hobby. E se no momento desse hobby eu tenho alguma ideia, eu só anoto. Pode ser que ela seja usada agora, pode ser que ela seja usada no futuro, pode ser que ela não faça o menor sentido agora e que ela faça muito mais sentido lá na frente. E aí eu só resgato essa gaveta de ideias aqui para saber se alguma das coisas que eu falei ali faz sentido para o momento oportuno, né? Vou dar um exemplo, só para matar aqui, ó, um exemplo bem legal. Eu já tinha lido, e esse notícia é maravilhosa, e até um case do Roubo como Artista em conjunto. O Metallica, ele utiliza dados do Spotify para produzir seus shows. Essa notícia, sei lá, de 2018, 2019. Eu já tinha notado essa ideia, na época que eu li, dentro da minha gaveta aqui do gravador. Chegou então o momento do Rock in Rio. Metallica estava no Rock in Rio. O que eu fiz então? Gravei o Reels contando essa história com o fundo do artigo e soltei. Ele teve mais de 18 mil views no Instagram da Métricas Boss. Mas é uma parada que já estava pronta há muito tempo. Só foi lançada no momento oportuno, por exemplo. E aí eu falei do case Roubo como Artista, me perdoa, que esse Reels ele viralizou pra caramba, né? E aí um monte de gente que curtiu o Reels depois postou essa porra. Sendo que sem ser da gente aí, ó.
postando como é que o Metallica utiliza dados, não sei o que. Eu falei, filha da mãe, né? Nem pra dar a notinha que viu aqui. Cara, só aproveitando essa ponta da gaveta rapidinho. Ponta da gaveta é bom. O meu último livro, O Segredo de Susan, a ideia dele surgiu há uns 3 anos atrás. Só que é como o Gustavo disse, aquele momento eu não estava pronto para escrever aquela história. Aí esse ano eu falei, pô, não sei se eu vou lançar alguma coisa, vou ver o que tem na gaveta. Aí encontrei aquela ideia, fui pegando algumas referências, beleza, isso aqui caminha para isso, e lancei o livro. Então a ideia de ter uma gaveta, para todo artista, é a salvação total, né? Porque às vezes você nunca está preparado para uma ideia, ou ela ficou ruim naquele momento. Em vez de jogar fora, guarda, deixa lá, esfriando. Uma hora ou outra você resgata ela. É legal que a Gabi perguntou se ele escuta. Eu tenho vários problemas com notas, cara. Eu tô tentando me policiar pra, tipo, voltar nelas. Que eu anoto e beleza. Pois Aí, de é. repente, eu lembro da nota. Porque você vai fazendo, por exemplo, um armário infinito, uma gaveta que vira um armário infinito e você vai munindo, vai enchendo de coisa. E assim, como filtrar isso, né? Foi uma provocação que a Gabi fez. E mais, aí já vou atrelar um ponto que o Austin traz no livro, de você de fato copiar, né? De você se encher de referências lá, Gabagin, que ele fala, Gabage, sei lá, entradas, inputs. Só que nem tudo é valioso para ser utilizado. Né? Nem toda ideia você vai transformar num livro, né? Como o Gustavo está trazendo um exemplo aqui. Então, como filtrar esse valor de uma ideia ou saber o que você vai copiar? Gabi, queria te ouvir. Eu vejo que essa cópia de ideias não é literal, como se você fosse pegar, por exemplo, o mesmo assunto que você viu em algum lugar, roubar a ideia, ou mesmo falar sobre o mesmo tópico. Pode ser que, por exemplo, você vai num bar de jazz e aí você vê a relação ali dos músicos e isso te dá uma ideia de dinâmica. Então, não precisa ser literalmente aquilo que está acontecendo. São pequenas nuances. Uma vez eu fui no show da Lineker e aí o maior insight que eu tive foi, cara, como existe espaço para cada pessoa que tá na banda. Eu fiquei impressionada, porque tinha um momento da pessoa que estava na bateria, o momento das pessoas da segunda voz, o momento de quem estava na guitarra, e era um momento mesmo, assim, ia pro centro do palco e era apresentado pro público, e eu nunca tinha visto desse jeito. Eu achei incrível, eu vi que isso era uma forma de valorizar o time, de valorizar cada pessoa que estava ali, não era só assim, a vocalice deu. Eu achei isso incrível. Então, foi um insight que eu tirei de um momento de lazer que não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas que acabou sendo um baita aprendizado sobre liderança, sobre formação de time. Eu vejo que é esse o pegar, talvez estar com a cabeça aberta para conseguir aprender o que vem em vários momentos, mesmo que seja em um rolê, mesmo que seja com seus amigos, ou num hobby, como o Gustavo falou. E canalizando isso para as áreas em que você precisa de solução, o roteiro que você está fazendo, a arte que você está fazendo, o livro que você está escrevendo. Eu achei legal isso porque eu também tenho uma história de que eu tirei, e aí lá vou citar esse podcast novo, acho que é o podcast mais citado na história do Insider, Guerras Comerciais, que o Gustavo também adora, enfim, Porra, tá maluco. É um podcast maravilhoso, e ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu já achei fantástico. Não tive nenhuma... Tive uma vontade de fazer um podcast parecido, né? Eu e o Gustavo, a gente conversou sobre isso. Pô, seria massa a gente fazer uma versão brasileira. Mas, naturalmente, juro, sem intenção, o que aconteceu? Na aula de oratória, a gente faz muitas dinâmicas. A Gabi acabou de citar um exemplo agora, né? Viu um show, teve uma ideia para dinâmica e tal. E eu acabei tendo uma ideia de fazer uma dinâmica na aula de vendas de guerras comerciais, guerra das marcas. Foi simples, o podcast me veio na cabeça, os professores lá do clube estavam discutindo, cara, a gente precisa de uma dinâmica para fechar esse dia de aula aqui. Eu falei, pô, que tal a gente colocar os alunos como se fossem representantes de marcas e montar pequenos duelos, assim. Aí ele, como assim, Nélio? Por exemplo, McDonald's versus Burger King. Aí eu fui puxar lá as coisas do podcast de guerras comerciais, Nike versus Adidas. Pô, e eles adoraram a ideia. Eu tirei a ideia do que é um podcast, que eles fazem uma série maravilhosa e vale a pena conhecer, para colocar alunos aplicando técnica de oratória e tal. Agora, só para fechar, eu vou jogar pro Google e pro Maicon para entender essa atribuição de valor que eles dão às ideias. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho quadros, né? Eu tenho um quadro que tá aqui do lado que você tá vendo. Se você tá vendo no Spotify, no YouTube, você tá vendo um quadro aqui do lado. E aqui no cômodo atrás,
eu comprei aqueles quadros adesivos de parede, um preto, que você escreve com giz, e eu colei, fiz uma horizontalizada aqui, tem uns 2 metros de quadro. E eu anoto muita coisa. É como se fosse o gravador do Roberto Carlos nesse momento. Eu acredito que seja isso. É como se fosse o gravador do Roberto Carlos. E tem giz, tem pilô espalhado pela casa. A janela, eu já escrevi coisa na janela aqui também. Agora, isso é o que eu chamo de... O primeiro passo. É a sala. É a sala das ideias. Eu não uso tudo que está na sala das ideias. Eu só uso as que... Só ficar um pouco estranho. Eu só uso as que eu levo pro quarto. Ficou mais estranho ainda porque você falou que mas é uma boa analogia. Se não tivesse ajudado, eu ia passar batido. A quinta série bateu aqui. Pois é, eu só uso as ideias que eu levo pro quarto. E o que era o levar pro quarto? O segundo passo é o Trello. Então, eu categorizo tudo que tá anotado. Eu não vou falar que eu tenho uma periodicidade certinha, né? Porque vai parecer toque. Deve ter. Mas deve ter. Mas assim, mais ou menos mensalmente, eu filtro tudo que tá na sala, apago todos os quadros e eu só coloco pro quarto, no caso Trello, aquilo que eu vejo que vai ter uma continuidade, sabe? Que tem um efeito prático. Uhum. É assim que eu faço essa atribuição de valor. Tirando a analogia aí do Sally 4. Vai lá, Guga. Cara, primeiro, eu acho que esse livro, na realidade, ele é um serviço às pessoas deixarem de botar desculpas e ficarem muito desesperadas com aquilo que produz. Eu tenho certeza, e eu já fiz isso, lá no meu Instagram vai ter um vídeo que demonstra a primeira palestra que eu dei. Estava na casa dos meus pais, eu não tinha nem webcam, comprei webcam, aí, tipo, eu percebi que a janela ia sair, então eu fechei a cortina, aí eu botei uma camisa social, porque eu queria parecer mais importante, comprei um headset, que eu não tinha headset, com um microfone bom, e minha palestra cheia de S, cheia de R, puxando, chiando pra caraca, não que eu não faça isso hoje, mas eu comecei, cara, a diferença de quem tá fazendo agora com 0 resultado, para quem não tá fazendo, é que alguém perdeu a vergonha e foi lá e fez, tá ligado? Essa é a grande diferença. E acho que esse livro é um serviço a isso, a fazer com que as pessoas tirem as barreiras da frente para começar. E aí que foi que a Gabi falou muito bem. Eu acho que tem as pessoas que interpretam por um lado equivocado do livro, que é roubar de fato. É eu chegar e falar que a Gabi teve uma ideia aqui numa conversa com a gente, eu ir lá e lançar essa ideia antes da Gabi, falando que eu pensei num belo dia, numa tarde chuvosa de domingo. Isso, na realidade, não é roubar como artista. Isso, no mais singelo carioquês, é filha da putagem. É diferente, sacou? É diferente, entendeu? Eita, garantiu o Ed explícito no Spotify, hein? Mas falando sobre isso, eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são bem bacanas. O exemplo número 1 foi o Rafael Reis, que já esteve com a gente aqui, amigaço meu querido. Ele me falou que ia fazer um artigo no LinkedIn, de um post no LinkedIn, sobre verdades inconvenientes de SEO que todo mundo deveria saber. Eu falei, cara, na hora, na conversa com ele, eu falei, tu me inspirou a fazer um de Analytics. Quando você lançar o teu, eu vou curtir e vou comentar, dizendo que você me inspirou a fazer um desse pra mim. Show. Ele postou, eu curti, comentei, e um monte de gente respondeu o meu comentário dizendo que eu deveria de fato fazer. A primeira coisa que eu fiz quando criei o meu artigo no blog da Métricas Boas e também no LinkedIn, e isso agora vai se tornar um episódio do podcast, a primeira coisa que eu fiz foi referenciá-lo. O meu querido amigo Rafael Reis fez um artigo chamado Verdades Inconvenientes sobre SEO e eu me inspirei a trazer o mesmo tema para Analytics. Porque a ideia não é minha, meu irmão. E eu demonstrei um carinho e gratidão por ele ter feito isso e eu ter me adaptado a isso. Isso não é roubar. Eu poderia nem ter feito isso. Outra pessoa poderia ter se inspirado com ele e fazer um outro. Isso não é roubar. Isso é você simplesmente se inspirar com algo, né? Então esse é um exemplo para mim super claro. Agora, já aconteceu comigo aqui, tá? Que a gente produz bastante conteúdo na Métricas, de fato roubarem conteúdo, sacou? Tipo, roubarem até outras coisas. Pô, outro dia, um evento bem grande que vai acontecer esse ano, me chamaram para palestrar, eu falei que não podia, mas fui conhecer o evento, fui entrar na página do evento, e tinha uma pessoa com a camisa menos AX mais dados.
A camisa da pessoa tava menos achismo, mas Mas com uma fonte não era da horrorosa. MB. Não era da MB, não comprou nem na lojinha, fez nada. Uma fonte Olha, horrorosa, parada sacanagem. totalmente diferente. Aí eu olhei e falei assim, tá vendo? Isso é roubar. Porque, tipo, a pessoa roubou. Detalhe, isso tá registrado no INPI. Se eu quisesse, eu podia, tipo, ir para umas esferas que não há necessidade. Mas existe. Uma outra questão que já aconteceu foi um diretor de uma grande empresa me pediu o adesivo e riscou o nome da Métricas. Qual foi? E depois fez uma palestra botando lá, porque nós somos uma empresa, menos achismo mais dados. Só que ele se ferrou, porque várias pessoas que estavam nessa empresa eram alunos nossos, tiraram foto. Mandaram pra gente, caraca, o cara tá usando vocês sem citar. Aí eu mandei e-mail pro cara, falei assim, pô, irmão, desnecessário. O senhor nem tem concorrente, qual é o motivo, sabe? Pior de tudo, você se queimou à toa. Mandei, aí dessa vez eu tretei com ele, porque é um diretor de uma grande empresa multinacional fazer isso. Isso é roubar. Isso de fato é roubar. Não é se inspirar. E eu acredito que o Austin Kleon fez foi deixar o título de uma forma com que chame muita atenção das pessoas, mas a gente poderia trocar do roube como inspire-se, que acho que seria mais o que ele quer dizer no livro como um todo. Exato. Ele pontua muito isso, essa diferença de plagiar e copiar. Exato. E até exato. eu vou jogar para o Maicon agora. Ele fala sobre o processo de engenharia reversa como um caminho que faz muito mais sentido para você, além de, claro, referenciar as pessoas, mas saber copiar da maneira certa. Por exemplo, quando você pega... Vou pegar esse exemplo agora que você deu do menos achismo, mais dados. Pega a engenharia reversa do motivo da frase, o porquê que foi criado. A proposta é que você confie nos números, né? E você não tome decisões sem basear em nada, só no achismo. Beleza. Analisando a engenharia reversa disso, cria o seu. Você tem os elementos dispostos. Você desmontou o quebra-cabeça e tá tudo ali. Agora, se você usar igual e não referenciar, é complicado. Não. Pode falar. E, Nelhão, a pessoa pode ter ouvido uma frase dessa em algum lugar e não saber o autor. E muitas vezes ela vai acabar usando. Nesse caso, não. Nesse caso, eu sabia. É diferente. Então, tem vários momentos que eu, por exemplo, sei virologia, muita gente atribui isso a mim. Eu deixo bem claro, na realidade, eu ouvi do meu amigo Lucas Godoy, da Vetex, que ouviu de outra pessoa. A autora é a pessoa que está pulverizada. Porque a grande verdade, no final das contas, é que o conhecimento está pulverizado pela sociedade. Exato. Eu quero saber de ti, Maicon. Você já aplicou esse processo de engenharia reversa para alguma ideia, para alguma coisa? E mais, aí depois a Gabi também complementa. Já foi plagiado? Tem uma história parecida com essa do Guga ou não? Fala pra gente. Cara, infelizmente eu ainda não fui plagiado. E, como diz, no mundo criativo, quando você é plagiado é que você tá famoso, né? Você bateu assim. Tá famoso, exatamente. Igual ter um hater. É sinal de sucesso. fama. É verdade. Na escrita é quando pirateiam seu livro. Na hora que seu livro tá pirateado, você chegou no limite, assim. Você falou, caraca, é isso. Tem que fazer outro. Sobre engenharia reversa, cara, no universo do design em si, existe muito disso. Atualmente, tá trabalhando muito em cima do grid, da tipografia. E para aprender isso, você precisa entender a tipografia, entender o porquê ela existe, sabe? Aí você tem que ir lá na história tipográfica, e da história tipográfica você começa a entender como o cara desenhou aquela tipografia da marca atual. Então você vai tirando aquilo lá. Só pra gente fazer o glossário aqui do Ruby como artista. Tipografia é a letra, certo? A fonte, isso, exato, que vai ser usada na marca. Sim. E o grid... Inclusive, uma das fontes mais usadas, que é Helvética, tem até filme. Sobre a história da fonte. Sobre a história da... Nossa, mano. Cara, é a fonte mais usada e não é gratuita. Não é gratuita. Acho que a mais usada atualmente é a Monte Serrat. A Monte Serrat. Bizarro. Voltando aqui. Então, a tipografia, que é a fonte, a gente tenta entender como foi criado, porque tudo no design e na ilustração é desenvolvida em cima de formas geométricas. Então, a gente desconstrói dessa parte. Que formas geométricas entraram nisso? Como ele cortou a forma? Que grid ele usou? Então, vai descendo até chegar no ponto em como ele chegou nisso. De onde a referência, se é uma fonte, uma tipografia faroeste, por que ela é do faroeste? O que tem isso a ver com aquilo, sabe? Então, nesse mundo criativo, da ilustração também, essa ideia de como eu vou fazer, tem a capa do episódio vai sair essa semana, e até o Anélio deu a ideia, aí eu fico pensando, mas como eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Sabe? Porque quando a gente vai ilustrar, ou até mesmo escrever, ou atuar, talvez,
A gente pensa no final, sabe? Eu não sei, joguei aqui. A gente pensa na ideia de final. Eu sei como vai ser o desenho, mas como eu começo por ele, sabe? Sim, sim. Eu Como sei, dar o quando eu start, né? escrevo um livro, eu sempre sei o final do livro. Eu até falo, eu sei o spoiler do livro, que é o final. Eu sei que tal pessoa vai morrer no final. Mas como ela vai morrer até lá? Sabe? Em que ponto ela chegou para morrer? Vou dissecando tudo Irado. isso até chegar no início e falar, pronto, esse é o pontapé inicial. E É. aproveitando para falar das ideias de escolha de ideias, de filtro, acho muito legal vocês falando que tem filtro, né? Eu levo eles pra cama e tal. Já escalou. Qual foi, mano? Que Já levo as isso? ideias pra cama. Tô até pensando, eu vou adicionar isso na minha vida aqui. Ah, Anotar as tá. Eu ideias. achei que tu ia adicionar isso na capa do podcast. Já ia vetar, já aqui. Eu acho bom, eu acho Um bom. ladrãozinho na cama. Qual foi, cara? Cara, eu preciso muito adicionar filtro. Eu tenho uma ideia que é o absorvente. Que às vezes você tem uma ideia muito boa, ou você viu alguma coisa, como vocês viram um podcast sobre marcas, aí você absorve aquilo, você vira um absorvente, aí você gosta daquilo e quer fazer igual. Só que a ideia às vezes não vale a pena naquele momento. Só que você não percebe isso, você absorveu tanto que você vai e começa a fazer, beleza, vou fazer isso, aquilo, mas tem um monte de coisa, você não faz nada. Eu tô tentando me policiar porque eu tenho muitos problemas. Eu vejo algo, eu gosto e falo, putz, eu posso fazer isso. Como eu faço? Aí eu começo a dissecar. Não, ele fez isso porque ele fez aquilo, vai puxando aquilo, eu começo a fazer, aí chega no ponto que eu desisto do projeto. Tipo, tem tanta coisa pra fazer e mais um projeto, Era eu, Nelly, com sabe? Figma, até você me ajudar. Aí deu certo, aproveitando, deu certo? Deu certo, deu certo, deu certo. Mas, ó, Michael, isso aí, cara, a gente, quando começa a trabalhar com negócios, a gente começa a entender, né, que a gente não produz pra gente, e sim pros outros, né? Então, uma das coisas que eu comecei a aprender um pouco, até, cara, podcast mesmo. Eu tenho uma ideia de fazer um podcast chamado Merda Acontece, por exemplo. Que eu acho que vai ser hilário, trazer um monte de gente que fez cagada no digital e o que aprendeu com isso, eu acho que vai ser do caralho. Só que antes de eu sair fazendo e gastar esforço com isso, eu vou tentar validar, de certa forma, essa ideia. E aí a gente, pelo menos eu, né, que é ansioso, criativo e que curte as coisas, a gente fica desesperado. O meu time aqui até brinca, fala assim, cara, por que tu fica curtindo teus posts no Instagram? Foi porque eu achei irado, porra. Mas é teu post, porque é meu post, eu não posso curtir, porra. Se pudesse, eu até comentava, achei do caralho, pô. Mas não, sabe? Alguém que assume, né? Ele vai, eu curto Pô, mesmo. eu achei legal. do caralho, pô. Quem fez Mas é a gente incrível. a gente até tentava lidar com o mercado, né? Ai, que coisa Sim, sim. maravilhosa. Ó, vai complementar, Michael? Vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu só ia trazer, porque ele foi de podcast, eu lembrei do Mais Que Coisa, que é um podcast que eu tenho com amigos sobre literatura. E nasceu muito disso. Eu comecei ouvindo podcast, escrevendo no Google, podcast literário, que eu só queria ouvir sobre isso. Então eu fui juntando essa bagagem, aí eu encontrei esse amigo, ele falou, vamos, eu quero fazer assim, assado, os podcasts tinham 2 horas, as referências, eu falei, é isso, a gente tem que fazer isso. Só que daí respirei, calma, 2 horas? É. Eu vou conseguir falar de um assunto por 2 horas? Sabe? E os outros podcasts era sério, daí eu falava, não, eu quero fazer um podcast sério, quase um insider da literatura. O que tá acontendo agora? Um Nossa. playbook. Gostou, né, né? Você, Só que eu sou essa é a tua assim. referência de seriedade, meu amigo? Você viu? Tá legal, hein? Então, daí eu falei, não, eu não sou assim, eu não falo sério. Às vezes eu me perco no que eu tô falando e vai acontecer no podcast, acontece. E eu falo, cara, vamos colocar uma meia hora de podcast, vamos fazer isso. Comecei a cortar. As capas, eu falei, a gente vai fazer rabiscado, porque eu não tenho tempo de fazer a capa. Mas precisa ter uma capa legal. Então eu vou rabiscar um desenho e a gente vai colocar. E isso vai criando uma identidade, sabe? É o produto mínimo viável que chama, Isso, né? que é você entender a forma mais fácil de fazer, já que você quer fazer, em vez de você absorver aquela ideia toda lá de fazer um podcast de 2 horas, super sério, falando sobre literatura. Eu não ia conseguir. Ó, e aí se conecta a outro livro que a gente já leu, que é Essencialismo, né? Isso é Sim. verdade, playbook número 7. Olha, só para endossar isso que o Michael acabou de falar, as formas geométricas, né, a origem, o como começar a colocar para fora aquele rompante criativo, eu vejo isso, e eu vi isso, na verdade, na entrega do Brand Pack, lá do Sr. Michael, a identidade visual da marca, do Inspire.
O X, eu passei pra eles fontes do X-Men de verdade, de revista em quadrinho. E, cara, a explicação dele de como ele vinculou a forma geométrica ao X do X-Men, eu me apaixonei, eu quase me emocionei. É porque eu não sou de chorar, senão eu choraria vendo a explicação da marca. Porque ficou muito assim, sabe? É fácil de ver a engenharia reversa, de como ele pegou a fonte que eu dei pra ele, e ele fez o X, pô, enfim. Gostei muito. Agora, Gabi, você não falou, Gabi, se você já foi plagiada, se você já fez engenharia reversa de alguma coisa, antes da gente virar o bloco. Eu já fui plagiada em pequenos projetos, nada muito grave, mas Famosa, né, Michael? Já foi plagiada, então cedo. selo de famosa Não. na Gabi. Não, No e Globo tá perdendo. essa semana eu estou tendo haters em um projeto. Meu Então eu tô muito Deus. orgulhosa. Eu acho que eu dei uma avançada. Não, merda pra você. Obrigada. Mas até perdi aqui o fio da meada. Sim, já fui copiada em Sim. algumas pequenas coisas, nada muito grave, mas isso foi algo que eu aprendi ainda bem cedo na carreira, que foi no sentido de. No começo eu ficava muito preocupada se as pessoas não iam me copiar, ou iam, por exemplo, alguém ia fazer um curso meu para copiar a metodologia, e aí muito cedo eu já comecei a entender que, cara, as ideias vão, as pessoas pegam mesmo, o conhecimento vai para frente. Eu acho que o que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo com isso é sempre estar estudando, evoluindo, porque daí o momento que a pessoa for te copiar, você já tá em outras ideias, já tá fazendo outras coisas, e algumas coisas são um pouco incontroláveis de acontecer, ainda mais quando você lança uma ideia, um projeto na internet, né? Então isso pode acontecer. E unindo com o que vocês falaram antes das ideias que não vão para o projeto, também acho isso super importante. O que vocês chamaram de gaveta, ou um lugar, o rádio ali, o gravador do Roberto Carlos, inclusive eu fiquei um pouco preocupada com ele, porque eu acho que muitos gravadores é mais uma preocupação para conseguir filtrar, vocês não acham? Mas só se tem um gravador só, enfim. Eu concordo. Talvez se os gravadores fossem divididos em áreas da vida, mas enfim, tentando organizar aqui a Dá uma produção de motion ideias pra do ele. Roberto Carlos, ideias aí pra ele. Mas, Roberto Carlos com certeza faz parte da audiência do Insider, tá ouvindo esse podcast nesse com momento. certeza, já deixa aí, né? Pra ele. Eu chamo de ideias soltas, o que vocês chamaram de gaveta, ou enfim, né? Todo projeto meu tem uma área em que eu coloco ideias soltas, que são ideias que surgem durante o processo, que talvez façam parte daquele projeto e talvez não. Por exemplo, numa palestra criativa, às vezes surgem várias ideias loucas de estratégia de entrada, de saída, de objetos que eu posso trazer. Eu coloco nas ideias soltas, às vezes faz sentido e às vezes não. E isso me dá mais liberdade para descartar com mais facilidade as ideias, sabe? Pensar assim, não, isso daqui talvez vá para um outro projeto. Eu sinto que a criatividade, quanto mais a gente usa, mais ela vem. É até uma das frases básicas, né, da criatividade, mas eu realmente sinto isso. Acho que a gente não tem que ter medo de entregar ideias, de ser criativo o tempo todo. Às vezes existe isso, né? Eu não vou falar minha ideia para as pessoas não pegarem a minha ideia do meu projeto. Eu já acho que quanto mais a gente falar, incentivar, inspirar outras pessoas, mais ideias vêm pra gente também. Não existe isso da sua criatividade acabar, se você sempre estimular, exercitar. Boa. E para fazer virada de bloco, com essa galera criativa, trazendo sugestões criativas para você estimular sua criatividade. Criativamente, eu quero pedir para você nos dar 5 estrelas no Spotify. Por quê? Porque nós não somos motoristas de Uber, mas nós fazemos a sua alegria. Nós te levamos de um ponto A para um ponto B. Te levamos de um ponto A. Essa foi boa, viu? Não somos Criativo. motoristas de Uber, mas te levamos de um ponto A para um ponto B. Exato. Então, tá vendo a gente no Spotify e no Apple Podcasts? Avalie a gente. Quero lembrar que eu ia falar, não, nós já fomos superando. Até poucos episódios atrás, nós tínhamos mais avaliações no Apple Podcasts do que no Spotify. Mas agora já passamos lá no Spotify, nossa audiência é maior no Spotify. Então tá gostando do papo aqui? Tá de fato nutrindo a tua capacidade criativa? Deixa 5 estrelas pra gente, é um baita sinal de confiança. E vale dizer que aqui na descrição tem os arrobas em cima do nome de Gabi Manhani, Gustavo Esteves, Michael Moura, meu também, para você acompanhar a gente lá nas redes sociais e seguir tendo acesso aos vulcões criativos de cada um aqui do podcast. A gente tem o... Pode falar, Guga. Não somos Uber, mas nós ajudamos na sua viagem. Afinal de contas, você possivelmente deve estar ouvindo Insider e parabéns pelo bom gosto.
porque o ouvido fica perto do cérebro. Que isso? Nossa. Na moral, hein? Ele puxou um aplauso pra ele mesmo. Que é isso? É tipo curtir seu próprio post. que isso? Foi Esse horrível. jogadorzinho de palma, só apertar Porra. assim, sabe? Meti Curtiu isso aí. meu post ao vivo. Que é isso? Exatamente. O ouvido fica perto do cérebro. Pô, se você tá ouvindo Insider, é sinal de que você é inteligente. Muito bom, muito bom. Então, virada de bloco feita. Eu quero voltar agora para a senhorita Gabi Manhani com o ponto dos estímulos criativos. A gente já falou aqui sobre... A Gabi citou a história do show, eu falei lá do outro podcast também que eu tirei uma ideia. A gente já pontuou algumas coisas e lá no livro o Austin estimula e diz que, de fato, você, sei lá, para uma boa vida, você também cuidar da saúde, ele chega até nesse ponto. E além disso, você, por exemplo, se mudar de casa, ou então você fazer uma viagem, ou ter uma mudança grande na vida, até no quesito comportamental, por exemplo, maternidade ou paternidade, tudo isso pode dar mais espaço para você ter essa criatividade a teu favor. E também, aí vem a polêmica, dar mais espaço ao analógico, ao caderninho com o lápis e a caneta, do que ao digital, é defendido como um estímulo maior à sua criatividade. Eu queria entender como vocês enxergam isso, e se de fato vocês abraçam mais o analógico, se já perceberam o efeito de uma grande mudança na vida de vocês no quesito criativo. Gabi, pega essa. Para os meus projetos, eu sou totalmente analógica e aí eu passo para o digital, sempre depois. Então, por exemplo, eu trabalho muito com post-its para criação de personagens ou palestras, independente do projeto, para criar a esqueletagem do que eu estou fazendo. E aí faço um roteiro, por exemplo, esqueleto na parede, ensaio, entendo o que eu estou fazendo, depois, para salvar, eu coloco em alguma plataforma, como o Trello ou o Post-it mesmo, que tem um aplicativo, inclusive, muito bom, da própria marca Post-it, que você pode brincar com os Post-its, com sequência, para roteirizar incrível. Incrível, incrível. Então, eu gosto muito de ter algo físico, de mexer com cards, e isso me ajuda muito a criar. E sobre mudança de casa, eu decidi me mudar para a casa que eu tô agora porque eu tava com um bloqueio criativo grande, eu sentia que eu precisava de um espaço para me expressar diferente. E agora eu já tô no ciclo de que essa casa acabou, o ciclo para mim, e tô procurando uma nova casa. Eu sinto que isso vai também trazer um novo ciclo. Na pandemia, eu tive que aprender a criar em casa. E eu pensei muito sobre isso, que, cara, eu sempre criava saindo. Então, tava lá na Impulsione, tava travada para um roteiro, ia na cafeteria. Ou ia escutar alguém numa praça, eu saía. E aí, como a gente teve que ficar em casa, eu tive que aprender a achar inspiração dentro de casa. E para mim isso foi muito difícil, porque eu sempre linkei muito a criatividade com dar uma volta, com ir escutar a conversa na rua, e aí alguma palavra te dava alguma ideia para o final de uma história. E aí você ter que criar em casa também você revisar essas suas referências. A gente tem um universo hoje na mão, né? Dá para ver podcast, filme e tudo. Então, não necessariamente precisa ser dentro da sua casa, mas dentro da nossa casa também tem muita coisa pra gente se inspirar, que a gente passa todos os dias e não presta atenção. Desde cores, formatos, histórias. É só dar mais espaço para isso acontecer. Cara, eu tô notando aqui, mas não sei se vocês ouviram bem o que a Gabi falou. Ela mudou de casa, porque sentiu que estava com bloqueio criativo. O jogo mudou de nível agora, você não tá entendendo? O jogo mudou de nível. Você falando, eu nunca cheguei a mudar de casa buscando esse intuito, mas a escolha até do AP que eu tô hoje levou muito em conta a vista que eu tenho. Nenhum dos três aqui ainda vieram. Vai tirar onda. Não, mas eu tô falando sério, Quando eu vim pra cá, eu vim fazer a visita, eu falei, é aqui. É aqui. Por quê? Porque eu tenho uma vista, acredito que o adjetivo melhor é privilegiada, de fato, que eu olho pro Cristo Redentor, olho pra montanhas do Rio de Janeiro, que a vista é muito bonita, de fato. E, cara, essa vista me inspira muito. Eu sinto que quando a Gabi mencionou, poxa, criar dentro de casa, o que eu faço? Eu sento no sofá ou eu me debruço na janela, eu paro, olho pro céu todo dia, 5 da tarde, tem uns passarinhos verdes que eu não sei o nome que passa aqui voando. Maritaca. Maritaca, né? Olha aí, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado. E nossa, eu não sei a fonte, mas é uma inspiração e acontece, e rola. Lógico que não é. Né, você abre a janela, olha pro céu, vê o passarinho e vê a ideia. Não é assim. Não é instantâneo, papum. Óbvio que não.
mas acontece. Então isso foi até um ponto, Gabi, você falando agora, você me fez pensar nisso. A vista, por exemplo, na minha casa é um estímulo criativo. É a minha ferramenta para quebrar bloqueios criativos. Guga, pega... Cara, Vai lá, vai lá, vai lá. até vou só adicionar um ponto que eu lembrei agora, eu já tinha até apagado essa informação na minha cabeça. Também ali em 2020 ou 2021, comecinho, eu fiz um curso online de teatro de guerrilha, que é um teatro que precisa muito estar na rua, assim, você precisa viver a rua, então não fazia tanto sentido na pandemia. E aí eles trouxeram a ideia de você observar pela sua janela para criar histórias ali que aconteciam na sua rua, mas realmente observar, passar assim 4 horas observando o que acontecia na sua rua. E foi um exercício tão interessante. Eu não sabia que tanta coisa acontecia na minha rua. Assim, desde pessoas que também estavam olhando para a janela, pessoas que passavam ali. E tudo isso é história, porque o cotidiano é muito interessante e a gente não presta atenção. Tudo é muito interessante. A rotina das pessoas, as emoções que as pessoas têm, que estão nos próprios pensamentos, as coisas que a gente faz todos os dias e o porquê que a gente faz. Então, se você começar a desdobrar literalmente qualquer coisa da sua rotina, pode ter uma boa história ou pode ter alguma inspiração para algum projeto. Basta você se dedicar um pouco e dar esse espaço para criar. Eu sinto que esse lugar que a gente tem muito acelerado de eu preciso produzir, corta um pouco a criatividade, porque a gente não se permite se debruçar sobre um objeto só, um item de criatividade só. E é daí que vem as ideias mais profundas, as histórias mais legais. No meu caso é que é o contrário, eu tenho que me concentrar pra não ficar prestando atenção na vida fora da janela, porque aqui é o caos. Aqui é o Central Park Carioca, meu amigo. Aqui, como é que é? O filho chora e a mãe não vê. Aqui é puxado, vai lá, Gustavo. Ó, já que a gente está inventando palavras aí, eu diria que eu sou digitalógico, porque eu acredito na evolução humana. E aí, o analógico para mim, o analógico para mim nunca funcionou, porque primeiro, o caderno, depois que ele acaba, eu jogo fora, porque eu não faço a menor ideia que eu vou fazer com aquela porra. Então, a verdade seja dita, e aí vamos fazer um bem pra natureza, ficar gastando celulose para fazer papel, rapaz. O que eu faço aqui, ó? Eu vou te explicar. Nélio, qual foi o podcast do Insider que a gente teve aqui? Thiago da Receita Previsível para falar sobre vendas. 228. 228. Aí, mentira. Eu tentei pegar, mas não dá. Não dá. Sabe por que ele sabe, Gabi? Porque ele anota tudo no Excel da Ctrl F. Se fosse papel, tava folhando. Olha só. Case aqui. Obrigada por revelar o segredo do Nélio. Achei que ele decorava ao vivo. Eu tenho certeza disso. Ele usa a tecnologia a seu favor. Isso é mentira, tá ouvindo? Isso é mentira. Eu tenho certeza. A gente não vê a mão dele, só vai no Ctrl F ali, ó. Para, eu falei menos de um segundo quando tu falou. Não deu nem tempo de dar Ctrl F. Eu tô brincando com isso porque eu sempre fui de escrever muito também. Só que por pensamento mesmo, eu no final das contas falo assim, cara, onde eu anotei isso? Aí tinha que folhear tanta coisa. E muitas vezes, vamos ser honestos, quando os nossos cadernos acabam, a gente não tem costume de guardar, concorda? Mas passa limpo. É só para criação. Então eu não passa limpo. Eu não consigo nem por um decreto. A favor da gestão do conhecimento, entende? Eu também acho que muita informação se perde. Se a gente deixa no caderno, não. Não, então, eu não consigo passar limpo nem por um decreto. O quê? Porque eu não consigo passar limpo nem por um decreto. Porque eu escrevo para poder absorver na cabeça, lógico, né, ali, e para anotar. Então, por exemplo, o Insider Vendas, eu estava aqui estruturando a área de vendas na Métricas. Eu estava na banca do Insider Vendas. E conforme o Thiago dava a planta ali, irmão, eu fui anotando a porra toda. Então aqui, qual é a parte no final das contas que a gente tem aqui? É que eu transformo isso em PDF. Olha só a bênção da vida. Então, por exemplo, esse final de semana eu fiz um curso da gringa. Eu fui anotando aqui, ó, o curso na gringa, fui anotando a porra toda do meu jeito, da minha forma de pensar, ó. Aqui, depois que eu fiz PDF, compartilhei com o meu time. Então, eu sou digitalógico, que eu faço exatamente o que a gente faz no analógico, que é escrever num papel e caneta. Só que, poxa, eu sou privilegiado de ter condições de comprar um tablet para poder fazer isso de forma digital, que fica salvo e armazenado ali. E para mim, particularmente, escrever me ajuda muito mesmo, escrever mesmo ali e tal. Isso me ajuda, só que eu detesto escrever ao mesmo tempo, né? Então, eu escrevo mais as coisas que eu julgo ser importantes para mim. Então, isso me ajuda.
E sobre a questão da criatividade, que a Gabi falou muito, eu nunca cheguei nesse estágio de me mudar, até mesmo porque eu odeio me mudar. Pô, bagulho chato é me mudar. Só me mudei 2 vezes na vida. E eu acho insuportável. Eu já falei, eu tive um acordo com a minha esposa, que a gente só se muda daqui depois dos 15 anos. Pra ficar aqui, pô, tomar no cu. Porra, porque cada vez que a gente tá mais tempo morando aqui, mais coisas a gente vai tendo. Eu não tinha esses livros todos. Agora, imagina encaixotar essa merda toda pra se mudar. Verdade. Eu vou doar, eu não vou querer doar livro. Tá maluco? Mas pra mim, nossa senhora, pra mim, assim, questão de criatividade, cara, é quanto mais eu desfoco, assim, de um problema, vamos dizer assim. Então, se eu ficar, eu já tentei fazer isso eu tenho um problema, eu vou dar play numa música, vou botar inspirado pra esses filmes maravilhosos que o Gabi sabe bem, que o gênio do nada, ele tá ouvindo a música, ele toca a bateria pra poder se concentrar. Eu achava que eu ia fazer isso, só que nunca funcionou pra mim. Então, até minha própria esposa, ela sempre fala isso. Ela fala assim, cara, respira um pouco, para de pensar um pouco nessa merda, e daqui a pouco, quem sabe, isso vem. Então, comigo funciona muito disso. Quanto mais eu desfoco, mais em algum momento a minha cabeça vai pensar sozinha, conforme eu tô vivendo, vai falar assim, caralho, é isso. Aí eu já faço o que? Anoto, escrevo, gravo. Eu não posso esquecer essa merda, mando pra alguém, eu falo pro meu time, eu falo assim, eu não quero que vocês me respondam fora de horário de trabalho, mas pode ser que eu mande mensagem meia-noite, pode ser que eu mande mensagem 6 da manhã, é pra deixar ali, me responde só na hora que você for trabalhar. Mas senão eu esqueço, e aquele momento veio, sabe? Pra mim funciona dessa forma. É o melhor dos mundos aí, né? Porque realmente é metade analógico, metade já fazendo gestão do conhecimento aí do que você aprendeu. Certamente eu vou trazer isso aqui em episódios futuros desse podcast, ainda nessa temporada. A experiência de ter um Oculus Quest 2 da Meta. Eu adquiri um recentemente e eu estou experimentando a loucura, acho que é o melhor adjetivo, que é ter realidade virtual para você fazer as coisas. E assim, tem um... Cara, tá sendo muita loucura. Eu escrever e o negócio tá... Eu tô me sentindo o Tony Stark na sala dele de classe. Eu juro, eu tô me sentindo o Tony Stark. Quando eu boto óculos na cara, eu sou o Tony Stark. Porque eu vejo... Cara, é maravilhoso. Eu vou compartilhar isso aqui. Tu ia pirar, então. Tu ia pirar, então. Tem um maluco muito piroca das ideias, chama José Vinagre. Cada vez que ele faz uma parada, ele se inspira em alguma coisa. Ele é muito piroca das ideias. E aí, ele fez ele foi palestrar no evento da Hotmart, e ele foi de óculos igual do Tony Stark, cavanhaque, camisa com a paradinha aqui. E aí, olha o que ele fez. Ele falou assim, agora que eu dei a introdução para vocês, eu vou fazer uma pergunta. Eu falei, sexta-feira, pode ativar o modo conversão? E vocês vão responder, sim, seu Stark. Se a força de vocês for muito forte, eu ativo o modo conversão. Vamos lá, galera, show. Aí ele, sexta-feira, posso ativar o modo conversão? Aí todo mundo no Hotmart lá, né, no evento. Sim, seu Stark. O bagulho dele é que acendeu no chapa. Acendeu. Puta, que inveja. Isso aí eu assumo que eu vou roubar como artista que eu vou fazer a merda dessa. Maneiraço. Que irado! A camiseta dele. É aquele momento que tu vê o meme acontecendo, que tu pensa e fala assim, o miserável é um gênio. Sim. Cara, e é o digitalógico, né, que você provocou aqui, cada vez mais, claro, acho que é óbvio que eu tenho a noção de que isso não é acessível para todo mundo, mas assim, como qualquer nova tecnologia, o que você falou aí o tablet para você escrever as coisas, né? Sei lá quantos anos atrás, era muito menos presente um tablet na mão de alguém para poder fazer isso. Assim como essas novas tecnologias virão a estar presentes. Antes de eu migrar, eu quero jogar para o Michael aqui para saber. Já vai pensando aí, tá, Michael? Eu vou encher minha água, gente. Vou pedir um minuto para encher minha água. Mas o Guga falou, a gente já falou do gravador aqui do Roberto Carlos, espalhado pela casa, de horários inoportunos que vêm ideias. Parece que é batata, eu desligo o computador, sabe? Tem aquela rotina de close, de fechar a lojinha. Desligo o computador, tiro tudo da tomada, desligo o mouse, o teclado e tal, apaga a luz. Quando eu apago a luz e saio do cômodo aqui de trabalho, parece que as ideias estavam assim, esperando assim, vai, sai do cômodo, vai, sai do cômodo, sai. Cara, eu saio do cômodo, vem, pá.
Eu não vou falar que acontece todo dia, né? Porque eu também não sou sei lá, um Da Vinci, eu não sei lá se o Da Vinci era assim. Não teve ideias geniais, mas acontece muito. Se eu quero ter uma ideia, é isso. Para de trabalhar. E acontece. Eu quero saber do Michael, depois da mesa, claro, qual a ideia mais maluca que vocês já tiveram num momento completamente aleatório? Cara, ideia maluca é complicado porque eu acredito que todas são. Minhas ideias, tipo, eu tenho uma aspira meio louca, assim, e voltando um pouquinho na ideia de, tipo, qual momento tem ideias. Antigamente, eu lembro que eu tinha ideias no banho para escrever ou fazer um desenho, eu gritava pra minha noiva e falava, Letícia, pega o papel e caneta rapidão aí. Daí ela vinha, eu anotava. Isso era frequente. Hoje em dia, eu acho que meu cérebro se acostumou com a ideia de dar ideias. E eu fico feliz, eu dificilmente tenho bloqueios criativos. E quando eu tenho, é muito rápido. E quando é algum projeto, eu tenho o poder do aluno atrasado em trabalho. Sabe quando você leva o trabalho no domingo? Pô, calma aí, o poder do aluno atrasado no trabalho. É Exatamente. incrível. Que é quando você falta 2 dias para entregar, você não fez nada ainda, porque você tá travado. Aí naquele dia você fala, pô, é isso, você termina. Nada com uma pressão, né? Pra fazer, ó, Exatamente. as coisas acontecerem. Cara, tem uma marca A que eu fiz galera chamada tá- Inspire, que eu fiz assim, ó. Bateu Qual um foi, dia cara? antes. É brincadeira. Caralho! A cara da Gabi foi maravilhosa. Você tá Ela vendo teve isso? revelação. Você tá vendo isso? Que plot twist. Não, brincadeira, foi assim não. Na verdade, não lembro, faz um tempinho. Não vou prometer que não foi. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes eu tô de boas, tranquilo, daí eu olho pra eles e falo, pô, peraí, escuta essa. Daí eu conto uma história pra ela, ó, já pensou se o cara faz isso, aquilo, aquilo, aquilo? Daí ela fala, entendi nada. Eu falei, pô, é muito boa essa ideia. Só que nisso, Entendi nada, muito bom. eu parei de anotar. Porque eu percebi que quando eu falava pra ela em voz alta, minha mente gravava. Aí, de repente, eu falo, vou escrever alguma coisa. Vem aquela ideia, sabe? Vem aquela ideia daquele momento que eu falei em voz alta, porque eu lembro da reação dela, eu lembro do momento, do local. Aí que foi como conselho, sabe? Tipo, observar em volta. Cara, a ideia mais maluca que eu tive, assim, é de um livro que eu tive em 2017. Essa ideia eu não escrevi ele ainda, que eu não tô pronto. Eu tatuei o nome Nossa. do livro nas costas. Nossa. Error 404. Ou isso que é ter confiança, hein? Caraca, você Nem teve ideia do uma livro, história. tatuou o livro, mas não tá pronto. Caraca, Não, mano, que sim. virada. Eu tava no Esquece, banheiro. Gabi. A gente não tem mais ideia pra contar depois dessa. Pô, não, que isso. Aí Pô, teve uma ideia e tatuou, cara. puro suco de lei da atração, gente. É isso. Uma hora vai vir, pô. Não, eu lembro dessa ideia porque é real, assim, quando você tá no ambiente. Eu fazia um curso no Senac na época, de técnico em RH. Aí eu fui no banheiro, eu tava começando a ler ficção científica, eu tava no banheiro, aí de repente veio essa ideia de um garoto que ele é um erro no universo. A mãe dele, o futuro tá perfeito. Perfeito, não tem nada de errado. Ele é um erro no universo, presta atenção. O futuro tá perfeito, incrível. E existem estudiosos que vêm pro passado pra ver por que deu merda no passado, pra eles não repetir essa merda. Aí no livro vai ter explicação do porquê eles não têm documentação, tal, todo o caos que teve até chegar lá. A mãe dele vem grávida pra cá. E tem ele no passado. Só que existe uma regra que diz que não pode trazer nada e não pode deixar nada. Então ele é uma incógnita, ele não existe, não era pra ele estar ali naquele momento. Aí a ideia era muito louca, porque começou a vir na minha cabeça naquele momento mesmo, no banheiro. Que viagem é essa? Eu comecei a pirar dele no banheiro, num banheiro de um prédio, olhando pra janela, e da outra janela, um cara gritando com ele, que é o chefe dele. Ele ia no banheiro do prédio ao lado, porque ele não gostava do banheiro do prédio que ele trabalhava. Ah, o personagem no banheiro. E eu já tava achando que era você no banheiro. Não, já eu tinha tava no alguém banheiro. virado. Não era bem isso Eu não. já fui embora aqui. Ô, Michael, tu teve essa ideia aqui no Brasil mesmo? Foi. Ou tu tava na Holanda comendo Space Cake? Só pra saber. Não, tava A aqui gente tem uma mesmo, noção. pô. Tava aqui no interiorzinho de São Paulo. Interiorzinho de São Paulo tem muito verde aí, tô ligado. Tem, por isso. Aí eu tive essa ideia em 2017. Sim. Aí eu tentei escrever algumas vezes, não saía por conta da linha do tempo, todo o trabalho que tinha que ter. E na época eu não trabalhava, tava procurando trabalho, terminando o curso. Não conseguia sentar para escrever. Então depois eu lancei Não Quero Patos Elétricos, agora em 2020. E eu já tinha tatuado. Então essa ideia tá guardada ainda, tá tatuada nas minhas costas. Mas um dia ela nasce. Eu acho que foi a minha ideia mais maluca. Além de tatuar o nome do livro,
Porque talvez, se eu nunca lançar o livro, eu posso falar que é só um erro de sistema. Não. Olha aí. Não, você meteu um James Cameron. Não vou fazer Avatar 2 porque não tem tecnologia pra isso ainda. Não vou fazer o livro que eu não tô pronto. Vamos lá. Gabi e Gustavo. Ideias malucas, veio algum em mente em momentos aleatórios? Me veio uma história bem aleatória em mente. Uma vez eu fui para um retiro budista para conhecer. E aí a minha maior preocupação era a seguinte, porque o dia era cheio de atividades, a gente tinha que ficar em silêncio o dia inteiro, e tinham vários momentos de meditação olhando para a parede. Então você tinha que ficar na parede, olhando, e com 40 minutos de silêncio, sem se mexer, sem coçar, sem fazer nada. Vários ciclos disso durante o dia. E a minha maior preocupação era, e se surgir alguma ideia? Assim, eu posso anotar, eu posso fazer alguma coisa com isso, porque, cara, eu ia ficar desesperada com isso, porque, imagina, em silêncio o dia inteiro, sem conversar com ninguém, a minha cabeça ia ficar borbulhando de ideias. E assim, nesse dia, de fato, eu tive muitas e muitas e muitas ideias, eu não lembro de nada, porque fui nessa promessa, assim, de que, não, se for importante a ideia, você vai lembrar depois. O Henrique, que trabalha comigo, fala muito isso, porque ele faz muitos retiros e de silêncio por muitos dias. Eu sempre pergunto para ele, tá, e o que você faz se a ideia vem e você não consegue expressar? E ele sempre diz, Gabi, mas a ideia volta se for uma ideia importante mesmo, é bom que saiam os pensamentos. Só que é meio desesperador. Eu queria pelo menos ter um papel. As minhas 2 ideias, elas têm a ver com futebol e são da vida, assim, tá? Tem uma que é pesada, uma mais tranquila. A pesada tinha acabado de inaugurar uma quadra de futebol nova lá na favela da Cachoeirinha, no Complexo do Lins. E o pessoal falou, vamos jogar bola lá? Vamos embora jogar bola lá. Só que a parada era do lado de uns caras que vendiam negócios que não pode vender. Os caras todos armados. Eu já fiquei bolado ali, não passava raio laser com manteiga. E aí um dos caras falou assim, pode jogar? Um amigo meu falou, vai falar o quê? Vai dizer não pro cara? Vamos jogar. Beleza. Aí, jogando assim, normal, né? Por um breve momento, você esquece que aquele cara ali é do movimento, né? Sim. Nada a ver com as calças. O maluco veio e deu a caneta nele. Sim. Gosta de viver perigosamente. Não, eu senti a perna. Aí fui pro gol, aí ele chutou pro gol, tomei o gol, senti o ombro e fui embora pra casa correndo desesperado, porque eu achei que o maluco pudesse fazer uma merda comigo, porque eu dei a caneta dele. Essa foi a ideia muito errada. Não, peraí. Você tava com medo do cara. Aí você teve a ideia. A gente foi jogar bola lá. Um dos caras pediu pra jogar. Aí o nego falou, vai falar o quê? Vai dizer não pro cara? Deixa o cara entrar. No futebol, no meio do momento, tu esquece quem é esse cara e tal. Ele veio na fome pra tomar bola de meia, eu dei a caneta nele. Só que naquele momento que eu dei a caneta, eu gelei. Falei assim, meu Deus. Aí eu falei, mas que é a perna, deixa eu ir pro gol. Aí eu fui pro gol. Aí nisso, teve um lance que ele parou de frente pra mim pra chutar pro gol. Eu tomei o gol e falei que senti o ombro. E aí tive que ir embora. O pessoal, sentiu? Eu falei, cara, senti a coxa e o ombro, que chato. Vou ter que meter o pé. Fui pra casa, amassava raio laser com manteiga. Eu falei, porque esse maluco vai mexer comigo? Vai dar merda, porque ele dá a caneta aí, vai querer me levantar. O que mais esse maluco pode fazer comigo? Deus me livre guarde. Mas completou a caneta? Correndo desesperado. Eu completei, essa que é a merda, Mike. Eu fiquei com muito cagaço. Essa é a merda, entendeu? Porque, podia, né? Nossa, meu Deus do céu. Só para muito glossário que a caneta, pra quem não faz ideia do que é uma caneta no futebol, é a bola passar por debaixo das pernas do adversário, entendeu? Só pra... E a segunda ideia é mais light. Eu torço Fluminense, né? Sou tricolor um tanto quanto fanático aqui. E aí o Fluminense tinha acabado... Não, felizmente não, é muito felizmente. Né? Eu não tô no direito que meu time perdeu esse final de semana. Então, tô bem feliz. É uma segunda-feira normal que a gente tá gravando aqui esse podcast. E aí, o Fluminense tinha acabado de eliminar o Boca Juniors da Libertadores. E eu fui pra Argentina com a minha esposa com uma porrada de camisa do Fluminense. Um belo dia eu esqueci que a gente ia fazer um tour pelo Caminito, que fica onde? Em La Boca. E eu lá com a camisa do Fluminense. Tinha até Pitbull vestido de Boca Juniors no negócio e eu com o Fluminense. O Fluminense tinha acabado de eliminar. E aí, não aconteceu nada, mas os caras ficaram me sacaneando o tempo todo. Aí teve uma história que engraçada que o maluco me chamou eu e a minha esposa pra comer num restaurante ali. Eu falei, no graças. Saí, na hora que eu virei, o maluco, Zico, Flamengo! Filha da mãe, né? Só pra começou a gritar isso. Eu comecei a discutir com ele.
Assim, tá maluco, rapaz? Dario Conca? Comecei a discutir com o cara, mas foi ideia merda, porque dependendo da situação, podia ter Foi. morrido ali, né? Os caras são É, fanáticos pra bosta. caralho. Los Hermanos ia quebrar você. Não foi. Luiz Hermano ia quebrar. Não foi uma ideia legal, não. Mas foram acho que as duas que eu lembrei. E nesse papo que a pauta é criatividade, você já deve ter percebido, se não vai perceber com certeza, que a união de dois elementos, né, a mistura, é o que faz você ter essa bagagem criativa. E eu tô falando isso porque eu quero te apresentar, se você ainda não conhece, se já conhece, já vale fazer o cadastro, o Peixe 30, que eu falei que é a união do LinkedIn com o TikTok. O LinkedIn e o TikTok, se ele tivesse um filho, seria o Peixe 30. Por quê? Porque é uma rede social profissional, tal como o LinkedIn, só que no formato de vídeo curto, tal como o TikTok. É a união dos dois mundos, é a apresentação profissional da nova geração. Nélio, o que é o Peixe 30, cara? Do que você está falando? Seguinte, Grupo Ser Educacional, que é um dos maiores grupos de educação do país, lançou no início desse ano um novo jeito de você se apresentar para o mercado de forma dinâmica, moderna, humanizada. Uma plataforma que tem como objetivo promover networking, visibilidade e gerar oportunidades, tanto para usuários quanto para empresas, de forma gratuita. Esse é o Peixe 30. Eu sou criador de conteúdo, sou creator oficial, tenho selinho. Sabe o selinho verificado lá do Instagram? Pois é, eu tenho selinho verificado lá no Peixe. Sou um dos 20 creators selecionados para a plataforma. Produzo muito conteúdo de oratória. Quer ver vídeo de oratória do Nélio? Dica de comunicação verbal, não verbal, improviso, apresentação? Vai lá no Peixe 30. Como entrar? Aqui na descrição tem o link para você baixar o app. Tem no Android, tem no iOS, se cadastrar e já me seguir por lá. Eu peguei o @Nélio. Olha a marra, peguei o @Nélio. E só para te dar um norte, como é que você usa o peixe? As pessoas podem se apresentar para o mercado e literalmente vender o seu peixe, gravando vídeos de até 30 segundos. Produzir e consumir conteúdo de qualidade. Tem muita gente boa. Olha só, eles selecionaram os melhores, ou quase todos os melhores perfis do LinkedIn e levaram também para o Peixe 30. Então tem muito produtor de conteúdo bom já produzindo conteúdo em vídeo por lá e é o futuro. Gente, vídeo curto é o futuro. Sem falar do disco gratuito que você pode fazer lá dentro. Enfim, o jabá já tá grande demais. Se quiser saber mais sobre o Peixe 30, clica aqui no ícone da descrição que você vai ser redirecionado diretamente para baixar o app e me seguir por lá. Claro, não esquece de me seguir por lá. Agora sim, pode voltar pro papo. Mas ó, pra gente fazer a virada de bloco aqui pra pergunta final, tem um momento pause, que é um momento que a gente quer ouvir a voz de quem está nos ouvindo. Você já deve ter anotado muita coisa, já deve ter tido várias ideias com essa conversa. Agora, responde pra gente essa pergunta. O que de mais louco, mais insano você já fez para superar um bloqueio criativo? Para ter que criar alguma coisa? Quem trabalha com publicidade, eu imagino, deva ter isso uma pressão constante, né? Com certeza, os caras... por falar nisso, os caras têm que criar, né, o tempo inteiro. Eu já vou jogar pra você, Gustavo. Porque eles ficavam bebendo pra cacete. Já que a gente falou de publicitário, a pergunta final pra gente fechar esse bloco aqui é... Fechar o bloco? Não, fechar o episódio. Todo profissional precisa ter uma capacidade criativa a 100%? Será que a gente consegue criar uma escala aqui de peso, por exemplo, dessa habilidade de criatividade para determinado tipo de pessoas? Por exemplo, o Michael, que é designer, é claro que ele precisa de criatividade para criar. Agora, deu uma cortada na imagem que você estava mostrando. Mas já puxa aí, Gustavo. Todo mundo tem que ser criativo, sim ou não? Esse é o livro do Ogilvy. Aqui, ó. Confissões de um Publicitário, um dos maiores publicitários que existiu na face da Terra, que tem agência que até hoje existe. Isso é uma boa. Mestre do copyright. Você tá falando aí. Pra tu ver. Cara, particularmente saiu recentemente uma pesquisa falando sobre habilidades não técnicas, né? O que a gente acaba chamando de soft skills, que mais estão chamando a atenção dos recrutadores, ou até habilidades para o futuro, chamam. Dentro delas, tem 3 que me chamam a atenção,
que é o pensamento analítico, o pensamento crítico e a criatividade. Então, a criatividade, ela, para mim, particularmente, quem não é tão criativo, muitas vezes numa roda de amigos acaba sendo chamado de mais quadrado. Não sei se alguém já viu essa expressão, né? Pô, você aqui é quadradão, não consegue sair da casinha, né, e tal. Por quê? Porque eu acredito que a criatividade faz com que a gente tenha aquilo que você brincou no início da severologia, mas faça a gente ter uma resolução de problemas um pouco maior. Muitas vezes é a criatividade que faz a gente sair da inércia, a gente resolver um problema da vida pessoal, um problema da vida profissional. E, na minha opinião, todo mundo é criativo. O que baliza isso ou não na criatividade das pessoas é o círculo que ela vive e a quantidade de pessoas que ela conversa que permite que ela viva num ambiente onde ideias são faladas sem algum tipo de crítica e onde ideias são faladas e a todo tempo são julgadas. Digo isso porque tem um exemplo maravilhoso que Gabi deve saber infinitamente mais do que eu, do Marcos Mion. Ele conta esse exemplo toda hora, que ele era uma pessoa quadradona, tímida, tinha acabado de perder o irmão, e a mãe dele inscreve ele no teatro. E o intuito da mãe dele era, fazer esse moleque se comunicar com os outros. E ele se encontra no teatro. Ele começa a perder a inibição, porque o teatro força um pouco disso nele, ele tem que conviver com pessoas, ele tem que falar com pessoas, então ele perde a inibição, ele começa a conviver com a gente, ele começa a se tornar mais criativo, ele começa a entender o que ele pode fazer, ele acaba atuando como ator durante um tempo, e depois, cara, para e pensa, essa liberdade que ele teve de ser o Marcos Mion que ele queria ser, ela foi exacerbada num local que, na nossa época aqui, era um local que permitia que esse tipo de criatividade fosse testado. Era um canal chamado MTV. MTV, nunca na Globo ele conseguiu botar os piores clipes do mundo, mas na MTV era permitido. Então ele conseguiu botar a criatividade dele à tona num local que permitia que fosse criativo e testasse. Então, na minha opinião, acredito que todo mundo é criativo. O problema são bloqueios que muitas vezes a gente tem pelo local que a gente trabalha, pelas pessoas que a gente convive, da gente ter medo de ter ideias e essas ideias serem julgadas. Por isso que a minha opinião, eu sempre falo, quando eu tô com um time ou com alguém fala, tive a ideia, mas é merda. Cara, mas fala. Às vezes a tua ideia merda vai desencadear de alguém, baseado na tua ideia merda, pensar em outra. Que pode ser a ideia foda. Sacou? Tipo, é uma ideia merda trampolim, né? É uma ideia trampolim. Mas sabe, a tua ideia... Por isso que na publicidade existe um fenômeno chamado brainstorming, que a gente pode falar de toró de ideias. O toró de ideias não sempre vai ter ideia boa. O toró de ideia vai ter ideia merda. Mas, às vezes, a construção de eu dar uma ideia merda, o Michael dá outra ideia merda, a Gabi já dá uma ideia que não é tão merda, aí o Nélio já dá uma ideia que não é tão merda, a Gabi já pensa na ideia boa, aí daqui a pouco todo mundo pensou na ideia foda. É uma construção. Mas se não tivesse... exatamente. Na minha opinião, todo mundo é criativo. Cabe a você tentar exacerbar, se permitir. Você se permitir, né? Não só o ambiente em que você tá tem que ser esse lugar que vai aceitar novas ideias, e você pode também estimular que o ambiente seja assim, mas eu vejo até nos meus alunos que a crítica também vem muito interna, de você colocar uma ideia e já pensar que a ideia é ruim. Medo de ser julgado. O medo de ser julgado, com certeza, mas toda ideia tem potencial, porque a ideia por si só, qualquer ideia pode funcionar, porque depende muito da execução. Então não é só a ideia. A gente fala muito isso em roteirização, porque tem o argumento da história, que o argumento da história pode ser incrível, pode ser uma história que, tem tudo para funcionar, mas se a execução for ruim, aquela ideia maravilhosa não serve de nada. Assim como, às vezes, o argumento da história é algo muito simples, é uma pessoa que encontrou outra numa cafeteria, suave, não tem fogos de artifício, paraquedas, alienígenas, só que a maneira como você vai executar vai deixar aquele argumento sensacional, incrível, fascinante. Não é só a ideia. Então eu vejo que quanto mais a gente solta as ideias, mais oportunidades a gente tem de transformar um projeto em algo que seja viável, que faça sentido, que seja fascinante. Mas a gente não pode se criticar, porque senão nenhuma ideia vem. Exato. E é tentar só, soltar a ideia. E é aquilo que a gente falou lá nesse podcast. Talvez a ideia que eu esteja... E eu falo isso muito pro time, aqui o tempo todo. Eu falo, talvez a ideia... Não tenha medo de soltar a ideia. Talvez a tua ideia não vai servir nesse momento, mas a gente vai anotar, engavetar, e toda vez que a gente tiver que pensar em algum momento de novo em como a gente resolve isso, a gente revisita isso aqui antes de ter novas. Então vamos revisitar aquilo que a gente anotou, que aquilo em algum momento pode ser útil. Cara, acho que tem um exemplo aqui na Métricas que pode ser útil nesse momento sobre ideias engavetadas que não era o momento de saírem e que depois se tornaram ideias interessantes.
a gente sempre quis fazer um evento de analytics e dados e métricas. E na ocasião, quando a gente pensava em ter um evento desse, a gente viajava, eu e o Luciano. O Luciano é tão viajandão quanto eu. O Marco deve saber bem que conversa com ele pra caramba lá. O Luciano é tão viajandão quanto eu. Quando a gente pensou no evento, primeira vez, a gente bota food truck espalhado, cerveja artesanal, te bota uma vista pro Cristo, porque o evento é de dados, vai ter que, exacerbar o Rio de Janeiro, te viajando. Aí eu virei e falei assim, Luciano, a gente não tem nem gente pra fazer uma porra dessa. Ele tá viajando, mano. Mas dali surgiu, por exemplo, um meetup. A gente fez um meetup chamado Meetup Menos Achismo Mais Dados, que até a gente finalizar esse meetup, não acontecer mais, a gente tinha mais de 4.000 pessoas. Era um meetup bimestral. Olha só, isso permitiu a gente ver como é que eram as pessoas. No ano passado, com a pandemia bem alta ainda no passado, eu falei, cara, esse é o momento da gente pegar aquele evento e a gente fazer. Bora fazer essa porra? E a gente pegou o Analytics Summit e fez o evento ano passado. E era um evento que tá pensado desde 2016. A forma como a gente ia fazer, a maneira como a gente ia fazer. Mas ano passado era o momento de fazer online, era o momento de testar isso, fazer se fazer sentido. A gente tinha recurso audiovisual, a gente tinha estúdio, a gente tinha time, a gente tinha contatos. Pegar aquela ideia e fazer agora ia dar certo, e deu. E muitas vezes você pegar a ideia e soltar ela numa ansiedade muito grande vai fazer com que a tua ideia, muitas vezes que é boa, seja executada no momento errado ou de uma forma ruim. E você não tem o resultado esperado, você acaba descartando isso. Ataque de oportunidade. Daqui a 2 semanas chegará o Analytics Summit, segunda edição. Olha aí. Quem será o host? Olha aí. Conduzido por Nélio Xavier, o professor Xavier que vos fala. Então, ao jabá de graça. Hein? Vou mandar o boleto para MB depois, hein? Pois é, se inscreve lá, Analytics Summit, clica lá no perfil do Google que você vai achar todo o CTA dele pro Analytics Summit 2. Michael, para você fechar agora, cara, para botar a chave de ouro nessa pauta de Roube como um artista. E aí, qual o peso da criatividade no teu trabalho? Todo mundo tem que ser criativo, senhor Moura. O que você acha? Sim, a criatividade, cara, como todo mundo já disse, todo mundo é criativo. Eu acredito muito, eu tava até comentando hoje mesmo que um amigo comentou, cara, eu não consigo contar histórias. Eu falei, cara, a gente consegue contar histórias tão fácil que dormindo a gente conta. Os sonhos são histórias. Nossa, gostei disso, hein? Ficou bonito, né, O cara? maluco não é escritor à toa. Gostei disso, hein? Ou podia ter uma mesa sobre sonhos, né? Eu ia achar tão interessante, assim, um especialista de sonhos, um psicólogo de sonhos. Oh, por favor. Já Pra teve um analisar. episódio que falou. Um cara chamado podcast que falou José. sobre isso. Tem um episódio dos Sócios Podcast que falou sobre essa parada de sonho, negócio de dormir. Ai, eu amo. Mas continuando rapidinho, pra finalizar, que eu esqueci, mas, Murilo Gun, se você que é uma pessoa que acha que não é Pode criativa, Murilo Gun, ele disponibilizou o curso dele no YouTube sobre criatividade, e eu lembro quando, lá em 2017, eu tava tentando viver minha vida e na pauta tinha sobre síndrome do impostor, eu tava preparando aqui, porque é uma coisa que é meu sobrenome, síndrome do impostor. Cara. Não sou ladrão, eu sou impostor. Qual foi, Marco? Você que é o psicólogo, você tá precisando Não, conversar, Marco? psicólogo dos sonhos. Não, tranquilo. Porque, a gente que trabalha com criatividade, e até quando eu não trabalhava com criatividade, você fica pensando em soluções, como eu faço isso mais rápido? A criatividade, para mim, ela caminha muito com a praticidade, de fazer algo mais rápido, mais fácil e até mais bem feito, digamos assim. Então você tem que ter aquela malemolência para entender o que está acontecendo. E o Murilo Gun, ele traz a ideia da combinabilidade, que é você ver uma coisinha aqui, ver outra aqui, você junta e entrega um resultado, sabe? Sem se preocupar tanto em, vou fazer. Porque quando a pessoa fala, pelo menos o que eu acho, a minha noiva Letícia, ela tinha a mania de falar que não era criativa. Ela fala toda hora, eu não sou criativa e tal. Serendipidade. Lembrei, desculpa, eu quero lembrar o nome. Serendipidade. Continua, Marco. Farofabilidade. Vai ter um monte de frase aqui. Eu falava, criatividade é muito simples, você é. Só aceitar. Você é criativo e você tem que continuar tentando entender as coisas que você quer e juntar elas. Agora outra frase, que é do cara que fez o Freddie Mercury prateado. Eu não lembro o nome dele. Qual o nome dele? Isso. Eu já ia falar que era César Polvilho, que era outro personagem.
Eu acho que a criatividade na pessoa que diz não ser criativa, ela caminha muito com essa frase. Que a pessoa, ele fala, o inimigo do bom é o melhor. Que a pessoa que é travada na criatividade, ou que é a síndrome do impostor, ela tenta toda hora fazer o melhor. Não, eu vou fazer o melhor que eu posso, porque essa capa de podcast tem que ser a melhor. O Nélio vai ter que olhar pra capa e falar, pronto, é isso. Às vezes, fazer só o bom pro Nélio já é o melhor. Então, eu acredito que a criatividade, eu acho que fica com um conselho meu, pelo menos final, é para no bom, por enquanto. Para no bom, fica feliz, depois você volta e vai pro melhor. Porque às vezes o melhor é só o bom do bom. Gostei disso. O melhor é só o bom do bom. Essas aspas merecem um O punch. Michael é muito storyteller, né? Eu adoro. Eu adoro, ele tem várias. Esse final melhor é o bom do bom, pareceu a Dilma falando. Mas, Dilma. mas assim, tudo que veio até chegar aqui eu achei maravilhoso, tá, Michael? É bom do bom. É, isso aí. Maravilha. Pegou Então, várias ideias, Nélio? Oi? Anotou várias ideias? Eu anotei 2 Só quando ideias sai e do 8 quarto. insights. Ele vai levar, só já quando sabemos sai pra onde da vai essas sala. ideias, né? Só quando sai da sala. Né? Pro novo podcast Farofabilidade. Eu Tem que não essas Eu ideias. gostei. As ideias vão pro quarto. Daqui a pouco as ideias vão pro quarto. Faz aquela voz grave, né? As ideias estão na sala, mas eu vou levá-las pro quarto. Ó, pra gente fechar com o momento Insider Flix, que é aquele momento pra você maratonar o Insider, eu quero trazer aqui 2 episódios que tem tudo a ver com esse que você acabou de ouvir. Se você tá aqui com a gente, você quer mais. Porque vai acabar por aqui, mas você quer mais. Eu sei que você quer mais. Então vai lá, primeiro episódio, vou trazer 2. Primeiro, episódio 164, sobre criatividade, lá na 2ª temporada, com Egon Marzullo, Gustavo Chagas, que é roteirista do Porta dos Fundos, teve aqui nessa mesa, e episódio 218 dessa temporada sobre Slow Content. Gabi estava aqui na mesa, Michael Moura estava aqui na mesa. Não estava, Michael? Tava meio estranho. Michael estava na mesa. Que a gente não falou sobre criatividade, mas a gente falou muito desse pensamento para criar um conteúdo no seu tempo, também como esboçar, como colocar para fora isso numa peça, enfim. Vale muito a pena você ouvir o 164 e o 218 para dar continuidade ao Insider Flix desse episódio. Vamos aos créditos do programa de hoje. Produção e roteiro, Nélio Xavier Yes, eu mesmo. Edição de áudio é por ele, Gabriel Matos. Capa é feita pelo ilustrador, que estava hoje na mesa, inclusive, Michael Moura. Marketing Social, Bruno Melo e Elizabeth Gradida. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Gabriela Manhani, Michael Moura e Gustavo Esteves.